neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não há maior amor que o grande amor de Deus. Não há nem pode haver jamais amor igual. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. A paz do meu Senhor jamais me faltará. Contente sempre estou, Jesus comigo está. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. São Paulo, como um verdadeiro profeta de Deus, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre a unidade dos membros do corpo. No fim do capítulo, ele faz menção daquilo que
A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, etc. Não? Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amados, o apóstolo, depois de falar sobre estes dons, os quais nos recomenda buscar com zelo, disse: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que todos os dons podem ser exercidos sem aquilo que ele apresenta no capítulo seguinte, que é o capítulo 13 da carta em apreço, 1 aos Coríntios. É o amor. Podem se exercer os dons na igreja sem este caminho mais excelente, que é o amor. Nós podemos provar isto pelas Escrituras, quando o mesmo apóstolo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Isto quer dizer que o homem pode falar as línguas dos homens e dos anjos sem ter amor. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Isto nos mostra que as pessoas podem saber mistérios, ciência, ter toda a fé a ponto de transportar montes e não ter amor ainda. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo está mostrando ainda que ele poderia repartir toda a sua fortuna, fazer a chamada caridade, que na verdade é amor. Mas a caridade no sentido popular é aquilo, dar esmolas, etc. Mas aqui ele diz que ainda que ele distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o seu corpo para ser queimado, se desgastasse em todo o serviço, não tivesse amor, nada disso lhe aproveitaria. Voltando no Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículo 22, nós encontramos que as pessoas podem fazer maravilhas, curar enfermos, expelir demônios, sem se afastar da iniquidade, sem ter amor. O amor, diz ele começa a descrever o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
não se importa com indecência, não se veste desta maneira que o mundo está se vestindo. Isso é falta de amor de Cristo. Isso é uma agressão, portanto, falta de amor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. E com facilidade nós estamos irritados. Não suspeita mal, com facilidade nós estamos suspeitando mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, nunca falha. Amados, falar sobre amor é muito bonito, é muito lindo. Eu já li alguma coisa sobre amor. E o escritor, muito profundo, tomou o exemplo daquela cachorrinha que buscava pão todos os dias na panificadora para a família, sua dona. Um dia, começou a faltar pão na sacola. E então a família, naturalmente, o responsável pela família foi ali na panificadora e reclamou. O dono da panificadora disse: não, nós temos posto justamente de acordo com o pedido, todos os dias. Mas continuou faltando um pão. O que estaria acontecendo? Então o dono da cachorrinha resolveu seguir o seu roteiro de ida e de volta da panificadora. Qual não foi a sua surpresa? Que ao passar por um terreno baldio que tinha materiais de construções ali, atrás de uma pilha de tijolos, a cachorrinha mudou sua rota naturalmente. Entrou ali e ela tirava um pão atrás daquela pilha de tijolos e deixava para um cachorro que tinha sido atropelado e estava ali com um dos seus quadris quebrado e não podia andar. Ela tirava, deixava o pão ali ao seu alcance, apanhava a sacolinha de pães e seguia o seu caminho. Foi o suficiente para aquele homem chorar ao ver aquela cena de amor no animal irracional. Isto é apenas um exemplo que nós estamos dando, que não vale a pena, não resolve nada nós falarmos apenas em amor. O amor é demonstrado pela prática, na verdade. Quando Paulo disse que ainda que ele distribuísse tudo, ainda que ele sofresse pelos outros, não adiantaria nada se isto não fosse por amor. Em outras palavras, quer dizer isto: se não fosse pelo verdadeiro amor. O verdadeiro amor não leva ninguém a pleitear a salvação através da chamada caridade, que quer dizer a mesma coisa, amor. O verdadeiro amor de Cristo é corretivo. E Deus não nos deixa de corrigir. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, nós encontramos a prova disto. Sim, está aqui. A partir do versículo 5, aos Hebreus, capítulo 12. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Isto quer dizer que se somos filhos do Senhor, nós temos correção. E não desmaies quando por ele fores repreendido. A repreensão do Senhor, às vezes, causa desmaios aos filhos do Senhor, não? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vejam, para que Deus nos corrige? Para que sejamos participantes da sua santidade. Isso é uma boa aplicação para os pais que corrigem os seus filhos. Deve ser para que eles se tornem participantes do seu caráter. Se nós não temos um caráter perfeito, como podemos exigir dos nossos filhos um caráter perfeito? Se nós não temos disciplina proporcional a que uma criança deve ter, então nós não podemos esperar disciplina delas. Tudo é proporcionalmente falando. Muitas vezes somos irreverentes aos esposos, às esposas e demais coisas assim, irreverentes à palavra de Deus, e vamos esperar que os nossos filhos sejam reverentes? Se existe um efeito, existe uma causa. O profeta desta era disse um segredo. Quando se fala num segredo, chama a atenção de todo mundo, porque a tendência humana é saber de coisas ocultas, é conhecer mistérios. E ele diz: querem vocês conhecer um pequeno segredo? Oh, mas que pequeno, grande segredo! Assim é como eu conquisto os animais selvagens, assim conquisto a enfermidade, por amor. O amor de Deus nos constrange a fazer tal coisa. Como é que o Senhor conquista até os animais selvagens? Como o Senhor conquista as enfermidades? Por amor. Quando se conquista uma enfermidade, fica acariciando aquela enfermidade? Não, ela sofre logo o seu repúdio merecido. Ela sofre logo a disciplina merecida. Ela é expulsa com a autoridade do Espírito. É necessário que se conquiste primeiro aquele mal, vença aquele mal. A Bíblia diz que nós não podemos vencer aquele de quem nós somos vencidos, por quem somos vencidos. Antes de tudo, nós temos de vencer aquele mal no Espírito, pelo amor de Deus, que é corretivo. Daí então toda correção é proveitosa, porque transfere caráter, transfere a reverência que a mulher tem, que a mãe tem às coisas de Deus. Eu tenho lembrança como minha mãe era austera comigo no tocante às coisas de Deus, mas eu me lembro perfeitamente como que ela tratava as coisas de Deus. Ela dava exemplo. Isto quer dizer que ela estava transmitindo caráter. Antes de ter a experiência com Deus, eu cheguei a fumar há alguns anos, depois que saí do seu domínio. Mas a Bíblia diz: cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho ele não fugirá dele. E minha mãe me ensinou tanto a respeitar a casa de Deus, que depois de casado, adulto, um dia eu fui para entrar na igreja,
para assistir um culto e por reverência, por respeito, não com a intenção de deixar de fumar, amoitei o maço de cigarro, escondi o cigarro no jardim da avenida que tem em frente à igreja. Resultado, nunca mais voltei a apanhar aquele cigarro. Tomei aversão pelo fumo, em tempo, graças a Deus. Mas por quê? Quantas vezes a minha mãe falou, prometeu, não ficava brigando comigo dentro da igreja. Mas o que ela falava, ela cumpria em casa. Mas ela estava transmitindo caráter, transmitindo santidade, transmitindo uma coisa que ela dedicava a Deus, a mim. E depois de velho, depois de adulto, para entrar na igreja, eu amoitei o cigarro, o qual nunca mais fui procurar. Está aqui uma vitória do amor que é corretivo. Aqui está um exemplo da prática do amor. Pinta-se muitos quadros sobre o amor. Fala-se muito sobre amor, mas é bom que num tempo desse nós lembremos de que a prova do amor de Deus foi se fazer carne e habitar entre nós, sofrer conosco todas as nossas necessidades, mas por fim entrar no templo com azorrague e dissipar todas as trevas, e por ordem na igreja, entrar na igreja como um diácono verdadeiro, com a palavra do Senhor. Onde nós podemos obter caráter, santidade de Deus? É no lar e na igreja, porque em outros lugares a coisa é só para perder. Perder o que a mãe ensina, o que o pai ensina. Em outros lugares é somente para perder. Mas no lar e na igreja é o lugar onde devemos receber o caráter cristão. E se esses lugares falham, se os lares onde nós repousamos não tem nada para nos dar no sentido de caráter cristão, cabe a pergunta do profeta nesse instante: o que seria deste mundo se ele pudesse esperar a nova geração? O que seria deste mundo se Deus tardasse e tivesse que esperar a nova geração? Amados, é um lembrete apenas do que é amor. O amor é corretivo. E se somos filhos de Deus, Ele nos corrige. Se somos filhos de Deus, portanto, nós aceitamos a mensagem como ela é. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe com esta grande bênção do caráter de Cristo em todos nós. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação
Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor. Sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e Nós citamos as Escrituras em São João, capítulo 14, versículo 12. Apenas para explorarmos isto,
aquele que crê em mim. Isto é, aquele que crê na minha palavra, disse Jesus. Aquele que tem fé na exatidão da minha palavra. Aquele que crê que eu disse o que justamente queria dizer. Há muita gente que acha que Jesus disse o que não queria dizer. Através de suas atitudes e suas maneiras técnicas de interpretarem as Escrituras, eles querem dizer que Deus, Jesus Cristo, não disse o que queria dizer. Se o que está escrito carece de interpretação humana, então Deus não disse o que queria dizer. O que está escrito é justamente o que Deus quis dizer. Se eu não pude entender, no momento, eu não conjeturo, eu sigo adiante. E lá adiante Ele me mostra o que Ele quis dizer com aquelas Escrituras. Se todo o povo de Deus fizesse assim, e especialmente irmãos que têm crido na mensagem, não haveria tantas tonterias, tantos extremos, tanto fanatismo, porque enquanto uns ficam aquém, outros vão além. E por isso surgem as confusões. Mas aquele que nela crer não será confundido, diz a palavra. Se tivesse de me escandalizar, teria me escandalizado logo no início. Mas graças a Deus, as dificuldades que encontrei dentro da mensagem me fizeram crer mais que Deus de fato nos enviou um profeta e que esta mensagem é realmente do Senhor. Porque estreita é a porta e espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. Se ela fosse fácil para o meu entendimento, e eu não encontrasse pedras dentro dela, espinhos, tropeços, e até por que não dizermos escândalos, então ela não seria de Deus. Eu teria que estar procurando ainda, porque eu não posso depositar minha fé em uma igreja. Se fosse para me depositar em uma igreja, eu pergunto, em qual delas? Todas elas são boas? Eu não falo mal de nenhuma delas. Todas elas são boas. Mas em qual delas eu depositaria minha fé para ser salvo, para estar no arrebatamento? Então é aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, é que tem a vida eterna. Ouvintes amados, este assunto está sendo levantado justamente com base naquilo que São Pedro nos apresenta na sua segunda carta, capítulo 1. Fé igualmente preciosa. Estamos edificando a nossa casa, o edifício de Deus, no qual Ele deve habitar. Sim, temos aprendido e vamos lembrar que a fé é a base, é o alicerce. Não podemos construir uma casa somente sobre o alicerce, mas também não podemos construir uma casa na areia. Caso contrário, ela não vai resistir às tempestades, às lutas, às procelas da vida. Ela irá ruir e cair por terra. Portanto, devemos ter uma base real. E antes de passarmos para o segundo tópico da estatura do homem perfeito, que é virtude, nós queremos destacar mais uma vez: a base é a fé na palavra de Deus. O profeta disse sobre a palavra do Senhor com o assim diz o Senhor. Ele disse que havia um médico muito seu amigo, Dr. Samuel Adair. Eram conhecidos desde crianças.
o doutor Adair com o irmão Branham, com o profeta. E um dia chegou uma visão para o irmão Branham a respeito daquele médico. Deus mostrou para o profeta que o doutor Adair ia construir seu consultório e como ia ser. Agora, isso ia ser justamente numa área de terra que estava em questão. Estava no juízo, e aquilo levaria pelo menos uns 25 anos nos tribunais. O profeta contou a visão para o doutor. E o doutor Adair disse: olha, Billy, nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disto. Desta vez eu tenho que duvidar. Porque esse terreno nem se pode tocar por 25 anos porque está nos tribunais. O profeta disse para ele: doutor, o Senhor tem lhe dado esse terreno por causa de sua humildade. O doutor respondeu para o irmão Branham: mas eu de nada sirvo. Oh, que doutor, hein? Eu de nada sirvo. O profeta disse para ele: você é como uma tartaruga, que por fora tem um casco através do qual olha a seus amigos, mas por dentro é um homem verdadeiro. Saia deste casco. Deus tem te dado isto. Saia desse casco. Deus tem te dado isto. Amados, aqui nós podíamos ter uma mensagem tremenda sobre isto. Saia desse casco. Deus tem te dado isso. Saia desse credo. Saia destas coisas. Deus tem te dado a palavra. Você é um homem verdadeiro. Você é uma cristã. Você é um crente. Mas saia desse casco. Você não está como tartaruga também? Deus tem lhe dado a palavra. Confie na palavra do Senhor. Eu quero relacionar uma coisa com a outra, visão com a palavra. Explorando isto que encontro na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito. Então o doutor Adair disse para o irmão Branham: Billy, nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disto, desta visão. Então diz o profeta: nós nos despedimos e ele se foi para o seu consultório. No dia seguinte, o doutor Adair telefonou para o irmão Branham, para o profeta, dizendo: estou morrendo de frio. O profeta lhe perguntou: que ele passa, doutor? É apenas mês de julho? Está fazendo muito frio? O doutor respondeu: já comprei o terreno. Ontem à noite se reuniram os donos ali em Boston e já comprei o terreno esta manhã. Então o profeta disse: eu não lhe disse? Eu não tive uma visão? Com assim diz o Senhor? Agora, aqui está o plano da salvação, meus irmãos, meus ouvintes. A pessoa tem que ter, por revelação divina, a visão de Cristo em si, não a visão de Cristo lá fora. Bonito, austero, ou manso, meigo, suave como o rei, de branco, de mangas compridas, de cabelos longos. Não. O plano da salvação está em você ter a visão de Cristo em sua vida. A visão de Cristo em você. Isto é a palavra em você. Agora, quanto a essas outras visões, como dom, então elas são sucessíveis. A primeira visão que o homem tem que ter é do sacrifício de Cristo em sua vida. É enxergar com os olhos espirituais, pelos olhos espirituais, aquilo que o redime, que o resgata, que o tira do casco,
o casco da tartaruga. Agora depois, então, é outra coisa. As visões sucedem dentro da igreja, mas de maneira alguma, mesmo elas sendo verdadeiras, elas não são mais do que a palavra. A palavra é mais segura do que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. Se você tem uma visão de 3 pessoas, está mal. Essa visão não combina com as Escrituras. Não combina com aquilo que Filipe viu. Mostra-nos o Pai. Ele queria uma visão do Pai. São João 14, versículo 6 em diante. E Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Se você tem uma visão de 3 pessoas, ela é falsa. Ela é mentirosa. Ela é enganosa. Porque Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Leia São João 14 a partir do versículo 6 e veja se você pode ter mais uma visão de 3 pessoas. Então você vai ver 3 ofícios. Deus na dimensão humana, falando com a espiritual. O Filho falando com o Pai. A natureza humana, porque ele se fez homem, mas era Deus conosco. O Filho, o homem, orando lá no túmulo de Lázaro, e Deus mandando: levanta-te, Lázaro, através daquele mesmo corpo. Aleluias! O Filho dizendo, vejam só, ali estava o corpo, mas era o Pai falando. Em São João capítulo 2, na purificação do templo: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem que estava falando ali? É aquele que levantou a Jesus. É como o profeta disse: eu cruzarei novamente este caminho. Mas quem estava falando ali é o espírito do Elias. É sobre a noiva. É em Cristo Jesus. É o poder de Cristo na noiva. Ele diz que como Elias e Eliseu, também é Cristo e a noiva, a igreja noiva. Cristo no profeta, Cristo na igreja, fazendo as mesmas obras. Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. O que nós devemos aguardar não é a ressurreição do profeta em carne. O que nós devemos guardar é a pedra de coroa descer sobre essa estatura do varão perfeito. O que o irmão Branham nos ensina é isto. O que a mensagem nos ensina é isto. Se não confere com a mensagem, é uma visão falsa, mentirosa. Se não confere com a palavra, não tenha medo de expulsar em nome de Jesus Cristo. Martim teve uma visão. Um anjo apareceu para ele, brilhante, coroado, lindo aquele anjo, dizendo: Martim é aquele mensageiro lá depois de Irineu. É Paulo, Irineu, Martim. Foi um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Então, o anjo dizia assim: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te e me adore. Martim não foi se ajoelhando, foi adorando logo de início. Não foi aquele amor de primeira vista como muitos casamentos. Não foi se adorando, se ajoelhando, não. Espere aí. Orou em espírito e buscou a palavra. E o Espírito Santo trouxe a palavra para ele, diante daquela visão tão linda que ele estava vendo. A palavra era completamente contrária àquela visão. E aquela visão estava completamente contrária à palavra. Se fosse um de nós, os pentecostais, sem revelação, inchava o pescoço de tanto falar língua e depois de tanto dar testemunho nas igrejas que tinha visto um anjo coroado. E adorou aquele anjo. E pedia até um dom para ele. Mas Martim tinha a revelação. Ele primeiro foi comparar a visão com a palavra. E a palavra disse para ele assim: Jesus não está coroado, Martim. Ele será coroado pela noiva.
Sabe o que Martim fez ao invés de adorar? Disse: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, visão bonita. Visão errada. Visão diabólica. Sai da minha frente. Você tem que dizer isto agora. Se você tem uma visão de 3 pessoas, ela não é de Deus. Ela não combina com as Escrituras. Se você tem uma visão que chama Jesus de segunda pessoa, você encontra isso na Bíblia? Quando ele diz eu sou o primeiro, você quer dizer que ele é o segundo? Quer fazer Deus mentiroso? Quer dizer que Jesus mentiu? Tenhamos vergonha de uma coisa como esta e arrependamos-nos enquanto há tempo. Se a visão não combina com a palavra, não faça caso daquela visão, não faça caso daquela voz, não faça caso daquela profecia. Irmão Branham estava numa igreja ali dos irmãos amados. O seu filho estava junto, Billy Paul. Estavam ali e havia uma irmã enferma, uma irmã muito querida, lá em outro estado. Irmão Branham, assim diz o Senhor, que aquela irmã ia partir entre 2 horas da madrugada, por ali mais ou menos. Estavam no culto ali, quando na igreja levantou uma profecia tremenda, língua estranha e alguém interpretando. E aquilo caiu, aquele poder na igreja. E gente chorava, gente arrepiava, gente dava glória a Deus. O filho do irmão Branham, o filho do profeta, disse: meu pai, e agora? Uma profecia tão tremenda como esta, uma unção tremenda como esta. Ele disse: fique quieto. Vamos ver qual que está certo, não é? Vamos ver qual é que vai cumprir. Esta é a verdadeira. E aguardaram. Bom, glória a Deus, porque a irmã não vai morrer. Quer dizer, o profeta ficou como mentiroso. Não ia morrer. A profecia disse, e foi em línguas estranhas, com muita sensação, com muita emoção, com muito poder. E o que o irmão Branham falou foi sem sensação nenhuma, foi sem emoção nenhuma, não combinava com o desejo da igreja, que a irmã ia partir. Mas lá pelas 2h45 mais ou menos, o telefone tocou lá do outro estado. A irmã fulana partiu para o Senhor. Qual foi o correto? Foi a profecia com muito temor, com muita unção, com língua estranha? Com isso não queremos descrer nas profecias. Nós cremos, mas elas têm que combinar com a palavra. Elas têm que se cumprir para serem verdadeiras. Se não cumpre, ele diz: minha irmã, ore a Deus para tirar esse espírito mal de você. Se não cumpre a palavra, ela tem que ser julgada segundo 1 Coríntios capítulo 14. Paulo ensina, e não é haver línguas na igreja sem interpretação também não. Se não houver interpretação, não houver uma mensagem, então fique calado na igreja. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas vamos ao pensamento, a linha que Deus nos deu nesse instante. Eu prefiro crer na palavra do Senhor. E se uma visão, se uma profecia combina com a palavra do Senhor, ela se cumpre. Então eu não preciso esquentar a cabeça e discuti-la. Graças a Deus. Mas se ela não fala segundo a palavra do Senhor, então ela está mal. Se uma doutrina de uma igreja, por melhor que ela seja, não fala para você conforme você tem que viver, mulher, não importe, deixe aquilo, saia desse casco. Não importe, irmão, não importe, pregador, se estão botando na sua cabeça uma coisa que não combina com a palavra, não importe quão bonita ela venha, quão bem intencionada ela seja, o quanto ela queira ganhar almas para Cristo, saia desse casco e creia na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, sabendo que isso tem um preço, mas em compensação tem uma recompensa, a glória eterna. Ó Deus eterno, te rogamos em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem seja a resposta para cada coração ouvinte, que anele desejo, com o coração mesmo, com o profundo da alma, a luz verdadeira da palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor.
Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, ó, conquistai almas perdidas, buscai
o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traços dos céus, o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.